Se você está pensando em desistir dos seus estudos para concurso público, esse vídeo aqui é para você. Nesse vídeo eu vou te contar um pouco da minha trajetória, um pouco da minha vida nesse mundo de concurso e o que eu fiz para virar o jogo, o que eu fiz para ser aprovado. Porque eu não sei você, mas eu nunca fui o melhor aluno, longe de ser o melhor aluno da escola, nunca fui aquele aluno mais disposto e mais disciplinado, não. Eu era aquele aluno da bagunça, aquele aluno que tinha extrema dificuldade em aprender uma disciplina, sempre ficava de recuperação, já fiquei de dependência, então eu era praticamente um desacreditado. Mas para você que está chegando aqui e não me conhece, eu me chamo Anderson, sou atualmente policial militar do estado de Goiás, tenho algumas aprovações em carreiras policiais e uma delas que vale a pena citar aqui é a aprovação que eu estou aguardando no curso de formação da Polícia Militar do Distrito Federal, que é onde eu moro. Por que, Anderson, você falou especificamente dessa sua aprovação? Porque a minha vida nesse mundo de concurso começou em 2018, concurso da Polícia Militar do Distrito Federal, que saiu a prova para a praça, e eu fazia faculdade, tinha alguns estágios na época, abri mão dos meus estágios, abri mão ali de me dedicar à faculdade, abri mão de muitas coisas da minha vida para me dedicar 100% nessa prova. Então eu tinha 100% do meu tempo no dia era para a prova da PMDF de 2018. Abri mão dos estágios também, porque tinha já uma reservinha de dinheiro ali bem pequenininha, mas eu morava com meus pais e eles me apoiavam nisso. Então o que eu fosse precisar, eles estariam ali para me ajudar financeiramente também, referente ao concurso. E isso também foi um dos fatores que eu considero que me ajudaram a não ser aprovado nessa prova. Mas como assim, cara? Você tinha todo o tempo do mundo, tinha, o financeiro estava ok para comprar os melhores materiais, eu tinha os melhores materiais, então por que eu não fui aprovado? Galera, uma série de fatores contribuíram para a minha reprovação nesse concurso. Eu vou mencionar algum deles para vocês. Eu sempre tive o sonho de ser policial militar do Distrito Federal. E eu logo pensei, cara, eu vou me dedicar, vou abrir mão de tudo e vou estudar 100% para esse concurso. Porém, eu não tinha método. Eu não sabia o que eu tinha que estudar, como que eu iria estudar. Eu tinha uma noção mais ou menos do que eu ouvi falar de fulano, ciclano, mas eu não sabia de fato o que eu tinha que fazer. O que eu vou estudar hoje, o que eu vou estudar amanhã, quando que eu vou revisar, eu tenho que fazer questões, não tenho que fazer questões. Então esse fator também me atrapalhou pra caramba a estudar. Porém, na minha mente, na minha visão naquela época, eu tava com tudo. Falei, caraca, eu tô estudando 6, 7, 8 horas por dia, eu tenho os melhores materiais, porra, eu tô indo em centenas de aulas presenciais, eu tô fazendo curso presencial, curso online, curso... Eu fui desse jeito, e se você está passando por isso ou já fez, ou tem até dificuldade de conseguir material, eu vou te falar que não, você não precisa fazer tudo isso, você não precisa cometer esses erros que eu cometi para ser aprovado no concurso público. Porque lá na frente, quando eu fui aprovado, eu não tinha tempo, trabalhava na Feira dos Goianos aqui de Brasília, eu não tinha dinheiro, meu salário era um salário digno, porém, né, é diferente de você morar com os pais, né, na época eu já estava casado, porém eu tinha muita querência. Talvez até mais querência do que naquela época de 2018, que eu só me dedicava aos estudos. Então, o que aconteceu aí? Eu fui reprovado. Eu cometi alguns erros em 2018 que custaram a minha aprovação. Eu não estudava português, eu não tinha um cronograma, eu não sabia quando revisar. Então, eu estudava muito, eu estou com vontade de estudar penal, processo penal, estou com vontade de estudar administrativo. Então, eu ia muito no achismo ali, com um certo método ali, mas nada que eu seguia à risca, né? Eu fazia poucas questões, eu não tinha estratégia de prova, não treinei redação. Então eu achava que eu estava abalando, mas no fundo eu estava me ferrando, para dizer outra coisa. Mas o que isso me ensinou? Me ensinou, primeiro, que sozinho as coisas são difíceis, né? A gente demora um pouco a chegar. Quer dizer que se eu tivesse sozinho até hoje eu não teria sido aprovado? Não sei, talvez não, talvez sim. Mas eu sei que a partir do momento que eu precisei, identifiquei, entendi que eu precisava de ajuda, o jogo virou. Comecei a ser aprovado de fato dentro das vagas e a falar, porra, então era isso. E quando eu passei a ter método de estudos também, foi uma diferença gritante ali. Mas voltando lá em 2018, fiz a prova, corrigi, de 10 questões de português acertei uma, não fiz ali o mínimo nas básicas e acabei ficando de fora desse concurso. Eu lembro que eu chorei muito, fiquei muito frustrado, tinha falado com todo mundo da minha família que eu estava estudando, todos viam que eu estava me dedicando a esse concurso, então imagina a humilhação, imagina a vergonha. Eu virar e falar, não, pô Anderson, e aquela prova que você fez? Pô, estamos aguardando aí. Eu lembro que eu nunca falava que eu fui reprovado, eu lembro que eu falava, não, estamos vendo aí, talvez dê certo, não sei, a prova estava difícil. Sempre me esquivando, né? Para quê? Para não me sentir humilhado, que é normal isso. Porém, eu entendo hoje que, pô, graças a Deus aconteceu aquele fato comigo de eu não ter sido aprovado. Porque isso me ajudou a me conhecer mais e também me ajudou a estar onde eu estou hoje, graças a Deus. Estou muito feliz e podendo ajudar muitas pessoas também. Mas enfim, continuando a história para não ficar tão longo, né? Depois de um tempo, minha vida seguiu, continuei estudando um pouco, tive algumas aprovações ali na trave, cadastro reserva, não vai. Veio a pandemia e logo após a pandemia eu estava desacreditado. Falei, cara, eu quero voltar a estudar, porém eu não acredito em mentoria, eu não acredito em método, eu acredito que é na história, pegar e estudar ali. Foi até aí que a minha esposa falou, cara, tem os irmãos polícia, eles estão surgindo agora e, pô, lá são policiais militares, tem o Paulo também, que ele auditou, e ele tem um método, ele passou para a PCDF, na época a PCDF teve um curso antes, e eu acompanhei um pouco, porque ela já tinha me falado, né, que ele estudou com o método dele, pós-edital ali,
para a prova da PCDF Escrivão e foi aprovado. Eu falei, pô, o cara já tem bagagem, beleza, mas não é fácil, cara. Por mais que o cara tenha bagagem, é um concurso diferente, tem matérias que ele nunca viu. Eu falei, porra, top, eu achei massa. E aí acabou que eu me matriculei na primeira turma para a PMDF da mentoria Irmãos Polícia, porque eles estavam começando e eu estava recomeçando os meus estudos. Foi aí que, cara, tudo mudou. Eu aprendi de fato como que se deve estudar, eu aprendi de fato que eu tenho que realizar questões, fazer revisões, que eu tenho que de fato ter um método a seguir e um cronograma a seguir também com os materiais direcionados. Não quer dizer que você tem um bocado de material que você vai estar abalando. Muito pelo contrário, é bem melhor você ter um material com qualidade do que vários outros materiais que se dizem aí que você entende que sejam materiais de ponta. Não. Então, eu tinha um material deles e durante a mentoria, que eu vou até falar numa sequência de vídeos que eu irei fazer aqui, tivemos alguns métodos ali, algumas coisas que quebraram a minha mente. Falei assim, caraca, eu não sabia disso, que era tão simples. Um deles era, não faça o seu resumo. Utilize um resumo pronto e vai complementando. E eu tinha o hábito de pegar um caderno e falar, esse caderno é de penal, esse caderno é de constitucional, esse caderno é de português. E eu ia anotando tudo e eu perdi um tempo fodido que não me levava a lugar nenhum. Quando eles chegaram e falaram, cara, pega os nossos resumos prontos e vai complementando eles. Cara, isso virou minha chave, que no próximo vídeo eu vou falar o porquê que isso me ajudou e tem me ajudado e ajuda outros alunos até hoje. Mas enfim, entrei na mentoria, tinha um edital aberto da PPMG, eu entrei na mentoria para PMDF. Porém, eu falei, eles me instruíram, né? O pessoal me instruiu, faz a PPMG, são editais parecidos, vale a pena. E eu falei, vou fazer então. Fiz, fui aprovado dentro das vagas, fiz todas as etapas ali. E nesse meio tempo, né? A prova foi em março, salvo engano, nesse meio tempo saiu o edital da PMGO. E eu estava focado para a PMDF. Em 2022, acho que foi 2022, saiu o edital nesse meio tempo da PMGO e da PPDF. Eu falei, caraca, a PPDF aqui e tal, é bom, vou fazer. Comecei a estudar para a PPDF, porém com foco na PMDF. E a prova da PMGO e da PPDF era uma semana de diferença. Vinha a prova da PPDF, depois vinha a prova da PMGO. E eu focado na PPDF, olhando lá para a PMDF, né? Vê se você entende essa bagunça. Fiz a prova da PPDF, não passei. Bati ali na trave. Fiquei com 70 pontos, a nota de corte era 74, não sei. E eu, se fosse em outras épocas, eu tinha falado, meu Deus, não é pra mim concurso, de fato, foi sorte eu ter sido aprovado, eu vou desistir e tal. Mas não, eu falei, cara, eu tenho uma semana para me adequar à PMGO, pegar o máximo que eu puder de bizu para ir fazer essa prova. E eu já tinha feito uma análise junto com a mentoria estratégica de onde eu vou ser lotado, de onde eu escolho a lotação, qual que é a menor nota de corte, tal. Então eu já tinha feito um estudo muito bom dentro da mentoria para escolher o local da minha provável lotação para eu ser aprovado, né? Resumindo, fui fazer a prova da PMGO, aprovado. Falei, graças a Deus eu fui aprovado, cara, nessa prova da PMGO. E isso tudo eu com foco lá na PMDF. Fiz todas as etapas da PMGO, fui chamado, entrei, fiz curso de formação, fiz todas as etapas. Aí depois tivemos o concurso da PMDF, fui aprovado também na PMDF. Estou aguardando agora o curso de formação. Então eu falo uma coisa para vocês nesse primeiro vídeo. Tudo tem um porquê e tudo é possível desde que você entenda ali, queira seguir ali um método, queira seguir ali o que você acredita que vai te levar à aprovação. Então tivemos alguns fatores que num próximo vídeo eu vou estar trazendo para vocês aqui, fatores determinantes para a minha aprovação. Vou te explicar o que foi que quebrou meu paradigma, que quebrou esse paradigma de que, eu tenho que estudar tudo, eu tenho que fazer meu próprio resumo, enfim, que me ajudou a ser aprovado. Então acompanha aí no nosso próximo vídeo, para esse vídeo não ficar tão longo, porque ele já tá, né? E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para acompanhar essa jornada, essa rotina de trocar ideia, de você conhecer um pouco mais a minha história e te motivar aí a ser aprovado no seu concurso que você deseja.